Fala pilotos e pilotas, estamos aqui com mais um podcast, hoje com o nosso amigo Pátio Rodas, um grande amigo de longas datas, nosso amigo Leandro. Obrigado, Leandro. Prazer, valeu. Lê, quantos anos? Quantos anos já que a gente é amigo? Já tem mais de 30, 40 anos. Já, né? Muitos anos, né, cara? E aí a gente se encontra nessa história hoje, né? Uma mesma profissão, né? Nas duas estradas, becos e avenidas aí na pista. E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência aí. Você é casado, tem filhos aí? Eu sou casado, mas eu não é filho do meu filho, da minha esposa. Minha enteada, mas é meu filho, seu né? Filho, coração. De criança tá meu filho. Seu filho. Você tá o que agora? 51? 51 anos de idade. 51, eu 50. É a mesma pegada aí de muitos anos. Vamos iniciar, né, com o nosso tema hoje, sobre a experiência de motorista nosso. Você começou aí a andar nas pistas aí, como e o porquê se lançou como motorista de aplicativo? Como motorista? Sem nomes assim de plataformas, mas vamos contar essa história. Sim. No início, como eu já tinha comentado com você antes, eu tinha outra função, um outro emprego. Então eu acabei conhecendo um amigo que já fazia o aplicativo. Então ele acabou me passando a instrução, como que era o aplicativo, para poder trabalhar e naquele momento ter uma renda maior, poder ganhar um dinheiro a mais. Então eu acabei partindo, né, para as pistas aí para poder ganhar um dinheiro melhor, trabalhar com o aplicativo, ver como que era, né, o serviço, tudo certinho. E acabei que, daquela época lá, eu acabei ficando até hoje, né, trabalhando de motorista. Larguei o outro emprego porque lá era coisa de um mês eu ganhava um dinheiro. E trabalhando com o aplicativo uma semana, eu fazia até mais do que eu ganhava por mês na outra empresa. Limpo, né? Limpo, Aí você passou a enxergar diferente, valores. Os valores, Lógico que você trabalha, você tem um certos benefícios, uma segurança. Mas naquele momento eu conheci o aplicativo, eu vi que você podia ganhar um dinheiro a mais, entendeu? E acabei indo para o aplicativo mesmo. Sim, aí era um CLT, mas você como um CLT, lógico, você já acorda, você tem a sua agenda, né? Você tem como você administra o seu tempo. Aí quando você passou pro aplicativo, até hoje, né? Como você, diariamente, assim, você gerencia o teu tempo como aplicativo? Aí você trabalhando com o aplicativo, você tem um horário flexível, você faz o teu horário, entendeu? Não é que nem o CLT que você tem uma regra para cumprir, você tem tal horário X para trabalhar. O aplicativo já é mais flexível, porque você faz o seu horário, entendeu? Trabalha de manhã, por exemplo, de 8 horas até meio-dia. Tem como retornar para casa, para você também ter sua família, entendeu? Almoçar em casa, não ter tanto gasto na rua. Você ajuda em casa? Então. Ajuda em casa também, entendeu? A sua esposa trabalha o dia inteiro? A minha esposa ela trabalha no período da tarde, das 2 até as 10 da noite. Então, a gente estava até tomando café ali agora e você falou que dá para gerenciar legal, porque
até vai para uma academia depois com ela, e você leva ela à tarde para o trabalho. Aí você tem mais vamos colocar assim, um turno para fazer um trabalho. Isso. Porque de manhã, como eu faço academia para minha saúde, então a gente vai, treina de manhã, né? 1 hora e meia, depois volta para casa, né? Vou fazer minhas corridas e tenho tempo de vir antes para poder ajudar em casa o almoço certinho, para deixar ela almoçada, né? Fazer a marmitinha dela, levar ela para o serviço e continuar trabalhando depois, entendeu? Então você tem uma administração certinha do seu tempo. Do meu tempo. Desde a saúde, desde levar, fazer seu almoço. Fazer o almoço certinho. E não me prender, assim, me prender, como que eu posso dizer, não estar dentro de uma empresa e eu não ter tempo para poder cuidar da minha saúde, entendeu? Você tendo uma empresa, você tem desde a hora de entrar para sair, mas também tem a responsabilidade que você tem que responder ali, né? E fora que às vezes a gente está no aplicativo, às vezes não, sempre está no aplicativo, a gente quer pagar um boleto no banco, até pela nossa família, né, por eles, e a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. É só apertar o dedinho e desliga o aplicativo, você pode, fora o seu compromisso de trabalho, você pode ter os outros compromissos que você pode fazer sem atrapalhar o seu serviço, entendeu? E até mesmo naquela semana que você passou, né, a milhão trabalhando, enfim, às vezes você está até indisposto um dia, você não tem aquela coisa, eu tenho que trabalhar, né? Por aquela obrigação, você pode até parar, né, dar uma descansada. Cuidar da saúde, né, Ale? Porque também não é só você pegar o carro, sentar atrás do volante e tá ali pegando tudo quanto é corrida, você tem que se policiar, também não pegar qualquer corrida para você fazer, entendeu? De dia, eu trabalho durante o dia porque você sabe onde você está entrando, os lugares, entendeu? Não é como você está, não tenho nada contra quem trabalha à noite, mas não saber onde você está entrando, entendeu? Durante até mesmo o local que você conhece, que você passou lá muitas vezes, às vezes quando você pega uma corrida naquele local, você ainda não entende aonde você está, né? À noite é complicado, você não enxerga onde você está. É verdade. Dependendo do local. É verdade. E falando nisso, quais são os principais desafios assim, que você enfrenta no dia a dia? Desafio para em todo esse contexto, né, sobre esse tema, o desafio de você parar para fazer algo pela família ou algo pessoal, quais são os desafios que você tem para você dar continuidade ao seu trabalho, à sua vida, um desafio que você já passou ou você passa ainda, qual seria um desafio? Um desafio seria a questão do trabalho e eu poder ter tempo para cuidar da família, entendeu? Então, tenho foco, que é poder ganhar meu dinheiro, né? E poder ter tempo para me cuidar da minha família. Esse é o desafio, a minha meta, né? É uma meta. É o trabalho e família, entendeu? Não pensar só no trabalho e acabar deixando a família de lado. Não, eu tenho meu compromisso, mas eu tenho um compromisso maior com a família também. Passa a ser um desafio, né? Você, porque nós estávamos falando ali, né, no café ali, que falou um papo legal, você tem um desafio de não deixar entrar os ciclões na cabeça, só o dinheiro. Isso. Né? É um desafio, porque se você deixar levar corrida, você passa a pensar dinheiro e deixar a família de lado, onde a gente se perde. Verdade. E a nossa vida também não é só dinheiro, né? A gente tem que cuidar. Então, lógico, a gente tem que sustentar, tem que ter o dinheiro. Mas também tem que ter tempo para tudo, né? A gente tem que ter tempo para tudo. Tempo para a família, tempo para o trabalho. E, por exemplo, tem a sua mãezinha, no qual você acabou de falar com ela, e ela até me cobrou, né?
Vou pagar muito pela entrevista. Minha mãe é Beijo para ela, que ela vai assistir. E você tem a responsabilidade de cuidar dela. Tem que cuidar da minha mãe também, então eu tenho que arrumar tempo para poder cuidar da minha mãe. Que já a senhora tem 2 anos, né? Então eu que tenho que cuidar dela. Então eu já tenho um tempo para ficar com a minha mãe também, entendeu? É o desafio. É o desafio que eu tenho, o desafio de cuidar da minha família. Trabalhar e cuidar da família. Sobre um tema falando de relação, né? Relação com nossos passageiros do dia a dia. Qual foi algo assim, uma coisa mais gratificante que você teve ou recebeu de um passageiro? Foi muito, né? Também. De você fazer o trabalho certo, entendeu? Eu costumo, quando eu pego um passageiro, eu só vou conversar com ele e ele me chamar, né? Para conversar. Agora, se ele entrar quieto, eu também não procuro chamar a atenção dele. Se ele tem compromisso dele atrás, se alguma coisa não quer falar, eu fico de boa. Mas procuro ser um motorista atensivo, né? No trânsito, fazer o trabalho tudo correto, né? E depois sempre vem o elogio, sempre te elogia. Fala que dirige bem, faz o trajetório, né? Mesmo não falando para você, mas na nota ele vai avaliar, sempre avalia bem, né? Mas sempre eles comentam comigo, fala, nossa, é um ótimo motorista, atencioso. Mas algo assim, bem extremo, assim, bem gratificante, você nunca chegou. Sim, por exemplo, várias vezes de passageiro esquecer o celular dentro do carro, né? E você pegar o celular e devolver, entregar o celular. Você não deixar a pessoa para trás, você encerra a corrida, se você, por exemplo, a corrida esqueceu, você achou o telefone da pessoa, a pessoa te liga falando, pelo amor de Deus, você pode devolver, aí você, não, você espera só um pouco que eu estou fazendo uma corrida, mas eu levo o seu celular ou qualquer objeto que quer. Aí você vai, chega lá, é muito gratificante, mesmo que a pessoa sempre vai te oferecer uma gratidão, que nem da outra vez, eu levei o celular pro rapaz, ele me deu R$50, né? Me deu R$50, eu falei, não precisa. Ele falou assim, não, o que eu tenho nesse celular é muito mais valioso que R$50, por favor, fica por R$50. E até pela trajetória, né? O trajeto. Você desliga, vai. Aí acabou que eu fui recompensado, né? Eu não perdi corrida, acabei ganhando, né? A mais. Por você fazer uma boa ação, você devolver. E quantas vezes já esqueceram? Bastante vezes. Muitas vezes. A maioria é celular, né? E você sempre vai até a pessoa? Vou sempre, espero a pessoa me ligar, né? Ligar, eu atendo o telefone, eu falo, eu vou entregar, pode ficar tranquilo que eu entrego o aparelho. Nunca fico com nada de ninguém. Graças a Deus. Eu contei já, foram 8 de celulares, né? Foram 8 que esqueceram. Eu estou te perguntando isso porque eu passei a ver que fica complicado a gente desligar, às vezes até ir. Às vezes no mesmo dia você volta, enfim. Mas aí eu passei a colocar no envelope e às vezes eu deixo até em casa, entendeu? E eu falo assim, ó, meu endereço é X, né? Aí a pessoa ela envia um aplicativo até a minha casa, ou deixa a casa da minha mãe próximo. Aí esse aplicativo pega esse envelope, que é um pertence qualquer, e volta e entrega para a pessoa, né? Então ela paga, né? Ela paga a vinda e aí até ela para pegar o telefone dela, para que eu não desligue, né? E perca um tempo na... Mas muitas vezes também eu falo pro passageiro, né? Falo assim, eu tenho que me deslocar de ponto X até sua casa. Então eu acabo falando, posso cobrar um valor, que essa corrida, essa taxa que eu vou ficar sem fazer a corrida. Mas geralmente eles concordam, tudo bem, porque você vai até um certo ponto, que às vezes é longe, é fora de mão, para você poder devolver o... E todos eles às vezes nem falam, mas é o que o primeiro falou, né? O que eu tenho nesse celular é algo muito mais 50, sei do que assim o valor. Isso. É um valor que ele vai ver que ele vai estar te ajudando, entendeu? Não é muita coisa, mas
é uma recompensa, uma gratidão por você devolver um bem dele que está ali, né? E você não, às vezes, também muitas das vezes pode acontecer o que você, a pessoa esqueceu alguma coisa atrás, entrou outro passageiro, você não vê, não pegou, entendeu? E aí fica mal até pra gente. Isso, mas eu procuro sempre a questão que é, quando você deixa um passageiro, sempre faz um check-out. O passageiro desceu, olha para trás, vê se ele não esqueceu nada, pergunta, fala, ó, você não está esquecendo nada dentro do carro não, né? Para evitar de ter algum problema depois. E às vezes pode até te julgar, falar que não foi você que pegou alguma coisa, né? Que ficou lá. Às vezes, muitas das vezes não, às vezes você está lá, você acaba aceitando outra corrida, na hora da pressa você já sai. Então procura sempre calma, olha, o passageiro vai descer, pergunta, não esqueceu nada, tá tudo certinho aí. Aí você consegue. Aí quando ocorre de você estar em alguma tarefa, alguma corrida, acaba esquecendo, aí depois você vê, muitos passageiros também já falaram, ó, então né, só esqueceram um aparelho, esqueceram alguma coisa. Isso acontece, né? Acontece, aí você vai, ó, agradece, obrigado, aí você espera a pessoa ligar para você poder devolver. Isso aí. E como você se lida com um passageiro daquele, vamos colocar assim, naquele dia difícil dele, tá estressado ali? Então, eu procuro sempre respeitar. Tá? Eu tô ali, eu peguei o passageiro. Se o passageiro ele vai entrar mudo, você olha no retrovisor, você já vê a fisionomia do passageiro, para ver como que ele está. Se ele é aquele passageiro que ele entra de boa, te dá bom dia, todos dão bom dia, né? Mas se um te dá bom dia, se ele está naquele momento difícil, eu procuro respeitar. Então, se ele entrou calado, se ele não quer falar nada, ele vai sair calado, porque eu não vou puxar o assunto, eu vou deixar ele à vontade, entendeu? Porque muitos passageiros que eu pego e entram para trabalhar no carro, abre o notebook, está trabalhando, então eu abaixo o som do carro para não atrapalhar, eu deixo ele à vontade dentro do carro, entendeu? E não procuro puxar assunto. Se ele está num bom momento, está num mau momento da vida dele, eu não atrapalho, eu deixo ele à vontade, entendeu? E precisamos dizer que o retrovisor do carro é a alma da pessoa, né? Isso. Através dos olhos, só que ele fez assim, a gente já enxerga. Já sabe como a pessoa está ou não, porque muitas vezes quando a pessoa quer conversar, ela vai puxar assunto com outro. Ela vai falar, tem vários assuntos que ela fala do dia a dia, né? Que está em qualquer lugar, ela está feliz, é aniversário, dá parabéns, entendeu? Então tem muitas coisas que acontecem no dia a dia que a gente está dirigindo. No dia a dia através do retrovisor. E, Olê, qual é aquela situação mais hilária que você passou dentro de um carro, mais engraçada, que você pode contar, assim, que pode ficar no pedestal de primeiro lugar? Mais engraçada? Eu vou também me recordo uma situação. É porque assim, no meu dia a dia, eu assim, é mais o trabalho, eu fico focado mais no trabalho, né? Então, como eu disse para você, eu converso, né? Conforme a pessoa conversa comigo. Mas assim, de uma coisa hilária, assim, é muito difícil acontecer. Porque mais eu bato um papo, né, com a pessoa, mas assim de... Nem dela contar, assim, algo... Nem dela contar, porque às vezes a pessoa, ela não procura entrar tanto na intimidade dela, né, quando está trabalhando, porque às vezes você evita um pouco de entrar tanto na intimidade da pessoa, entendeu? Como você é um profissional que está trabalhando, então às vezes para não confundir as coisas, né, então você procura não entrar tanto na intimidade da pessoa, você deixa ela à vontade, né? Às vezes pode ocorrer de a pessoa estar contente, contar alguma história para você, né, de que aconteceu, de ter ganhado um presente. E aí você entra na história com ela. Na história você começa a bater um papo, entendeu? Mas no meu caso, eu procuro não entrar tanto na intimidade do passageiro, porque eu sou profissional, estou trabalhando, entendeu? Acontece vamos mudar um pouco o assunto, de entrar mulher dentro do carro e começar a te chavecar, né? Contar como aconteceu comigo, entrou uma moça no carro e começar a falar que as amigas dela gostavam muito de motorista de aplicativo.
entendeu? Tipo, jogando verde. Jogando verde, né? E eu logo eu já sabia que não era amiga dela, que ela que gostava de motorista de aplicativo, né? Então você já fala, ó, eu sou casado, entendeu? Eu respeito muito minha esposa, então Estou aqui para fazer meu trabalho. Meu trabalho, sou profissional, entendeu? Então, essas partes aí, se você quiser conversar comigo outro assunto, a gente conversa, mas essa parte eu prefiro me privar. Já corta na raiz. E outra coisa, né, é muito importante você entrar nesse assunto, porque é o seguinte, existe vários das reportagens, várias das reportagens que acontecem na imprensa, de você ver assim pela manhã, olha, essa noite aconteceu, o dia anterior aconteceu, de um aplicativo abusar de uma pessoa, né? Por assédio, isso, aquilo, mas eu não sei qual foi o nosso canal aí, quando foi da TV Tá Na Pista que a gente colocou isso, qual dos podcasts também. A imprensa também, ela tem que... a imprensa, eu costumo dizer que a imprensa tem que ser da mesma forma que os dois têm que ser, né, na verdade, de uma plataforma e a imprensa. Antes dela notificar, entendeu, o motorista da plataforma, da mesma forma, antes da imprensa, logo pela manhã, notificar, né, já jogar lá no ar sobre um assédio sexual, porque veio de uma delegacia, já direto, a moça fez lá um boletim de ocorrência. Eu acho que deveria averiguar antes o que aconteceu, por mais que o aplicativo esteja errado, mas vai averiguar o que aconteceu antes de colocar. Porque até hoje, questão das mulheres sendo, enfim, né, essa história é muito triste, estamos acompanhando o mundo inteiro, mas o aplicativo, a plataforma, ela no ar já joga como um assédio. Mas nós falamos e estamos aqui presenciando um caso que existe muitos. Eu já tive assédio, já contei aqui, por um homem de 65 anos. Um homem. Entendeu? Então, fora uma menina de 13, eu não me esqueço, e aí a gente até muda assunto, até fala de Jesus para ela, né, e sai chorando do carro. Tipo, a consciência, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Então, assim, tem vários casos. E como você também, que está na pista, sabe, que presenciou, tem vários dos assédios para a nossa parte, né? E que não é tão divulgado, né? Que não é divulgado, porque assim, a gente também não tem, às vezes, uma câmera, não tem um áudio, não tem como falar para a pessoa. Se a gente chegar na imprensa, ou melhor, a gente vai lá, faz um boletim de ocorrência, para tudo, ó, teve uma menina assim, 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 né, puxa lá a notificação do histórico do aplicativo, a corrida foi essa aqui. A imprensa, ela não vai colocar isso. Então, não vai. Ela não vai colocar isso. Então, tá aqui. Tem uma história no qual acontece um monte de vezes. E nós sendo também assediado. E sempre é bom, porque não tem um aplicativo lá que ele também deixava no stop, que eu deixava ele ligado, gravando tudo que acontecia dentro do carro, entendeu? Sim. Então sempre é bom todos os motoristas ter uma câmerazinha para gravar as corridas, até mesmo em questão de segurança, entendeu? E ali, se acontecer qualquer coisa, você tem como recorrer. Você tá gravado, então você tem como recorrer, então não deixa. Sempre procura colocar uma câmerazinha para você poder ter a sua própria segurança e ter como provar o que aconteceu, entendeu? Exato. É isso que a gente tem que colocar. O Lê mudou assim, o assunto, mas assim, é um assunto que deu uma história para que a gente possa estar contando para todo mundo aí. Lê, sobre a tecnologia e os aplicativos hoje, né? Você acha aí que a tecnologia mudou a forma aí com as pessoas de estar se locomovendo nas cidades? Mudou, né? Mudou um pouco, mas mudou, não é 100%, mas a tecnologia em gravação, câmera, de segurança do aplicativo,
Você tem que deixar um aviso no carro, né, para a pessoa saber que ela está sendo gravada, né, para sua própria segurança. Eu não vou dizer que é 100% assim, a tecnologia de garantir a sua segurança dentro do carro, entendeu? Porque É aquele negócio, se o cara entra por fazer, ele vai fazer. ele vai fazer. Ali não tem, eles falam que tem um botão de segurança, que você apertar o botão, mas se o cara entrou ali e já pegou a situação, já foi. Não tem nem e até o 90 também responder aonde você esteja, não colocando que o 90 ele não é suficiente rápido para chegar até, mas da mesma forma que a pessoa entra para fazer, ela vai fazer, e até a gente apertar, se der para apertar, né, e o 90 também chegar, também já mudou muita coisa. Então eu acredito assim que a segurança aplicativa deveria mudar para pegar mais os dados do passageiro que você vai pegar, entendeu? Você quando pega um passageiro, abrir ali uma lista de saber o nome do passageiro, CPF, tudo do passageiro. Da mesma forma que vai o nosso para ele. Isso. Da mesma maneira que quando ele pega, ele sabe da sua história, quando a gente pega, a gente não sabe a história do passageiro, né? Então eu acho que essa parte deveria mudar, né? A gente saber mais do passageiro, da pessoa que a gente vai pegar, entendeu? Para poder fazer uma viagem segura. Porque aparece ali número de corridas. O número de corrida do passageiro. A estrelinha dele. Mas até então, se é um celular roubado que você não sabe, a pessoa que vai pegar por isso, você não sabe quem que é. A sua opinião sobre os diferentes aplicativos aí de transporte. Como você acha que afeta aí a concorrência? Pela questão da parte da segurança do transporte. Eu acho que deveria ter mais segurança, né? Ter mais segurança para todos os aplicativos trabalhar com a mesma segurança, entendeu? Né? Não de forçar você dizer que um é melhor que o outro, entendeu? Ter ali as mesmas opções que o motorista ou quem está trabalhando na rua, poder se garantir, né? De ter uma segurança. É isso que eu penso. Todos eles correrem juntos, não ter... Tem lá as suas concorrências, tem uma plataforma X, outra plataforma X, mas eu digo na questão da segurança. Eles trabalharem juntos, né? Para poder as pessoas ficarem tranquilas dentro do carro. Esquecerem os números e pensar Você acha que no mesmo raciocínio de segurança, você acha que os aplicativos eles são seguros, não só para os motoristas, tanto quanto os passageiros também? Eu penso que nessa parte eles são mais seguros para os passageiros. Tá? Para nós, o motorista ainda fica a desejar. Você não tem tanto o que mudar. Mudar que é que nem eu acabei de dizer para você. O motorista devia ter mais acesso a aplicativos de informações. Informações para você poder saber quem que você vai pegar do ponto X ao outro ponto X, de levar e ter a segurança que o aplicativo pode passar informações, né? Você tem informações da pessoa que você está transportando. Para você poder fazer uma corrida segura. Uma corrida segura. Você vê que a nossa entrada em tudo, desde o Instagram até os nossos podcasts e programas que está vindo aí, muito legal de estar acompanhando uma história de uma pessoa. Está vindo aí, não percam logo. E o nosso chamado sempre vai ser para pilotos e pilotas, né? Nós usamos o pilotos e pilotas, porque as pilotas não podem ficar de fora, porque as pilotas estão invadindo as pistas. Né? A gente para aí nos faróis, enfim, uma rodovia mesmo, carro andando, a gente está vendo que as pilotas as mulheres estão no volante. O que você me fala aí sobre as pilotas invadindo as pistas? Eu acho legal, cara, interessante, porque não fica só um trabalho homens, né? Meio machista, né? Fica um trabalho também para as mulheres também poder ter a sua renda, né? Não ficar ser dependente
por exemplo, o marido é casado, dependendo das pessoas, para poder ganhar o seu dinheiro, né? Eu acho legal. Eu estava conversando até com o Júnior aqui e no último podcast ele estava até falando, a mulherada, elas também são muito prudentes na pista. E, assim, você vê que são muitas meninas, né, também. Sim, sim. Ela tem como eu posso dizer assim, ela tem um objetivo, né? É trabalhar, ter sua segurança, para poder trabalhar também, porque sabe que mulher também dirigindo poder ter segurança dentro do carro trabalhando, né? Porque eu já peguei como passageiro pilotos, né? Então eu sempre falo da segurança, poder transportar também mais mulheres, elas transportar mais mulheres do que homens. As plataformas até usam, né? Uma pessoa que quer, a mulher quer utilizar uma plataforma, ela vai lá e só mulheres, né? Só mulheres, isso. Mas também não pode generalizar, né? Porque tem passageiros homens também que são respeitadores para ela, né? Então não pode também focar naquilo que é mulher, que empregar só mulher, não. Exato. Trabalhar é uma opção, né? Uma opção. Passou a ser uma opção. Uma opção. Olê, vamos tomar uma água. Enquanto isso, a gente vai passar para vocês esse recado importante. Mas para isso, né, puxar o freio de mão, encostar o carro e prestar bastante atenção a esse recado aí. Presta atenção aí que a gente volta já, beleza? Um abraço. Um abraço. Vamos lá, então. Bem, pilotos e pilotas, estamos de volta depois desse recado importante que a TV Panapista está aí com a parceria. E, Lê, depois de muitos anos de amizade, a gente se tromba num projeto e num sonho e cara, mesmas histórias, né, do dia a dia, né, a mesma profissão, na verdade. Sim. E aí a gente vai falar sobre a qualidade de vida e finanças, né, da sua vida, assim. Como você equilibra hoje o seu trabalho como motorista de aplicativo e a sua vida pessoal? Eu trabalho assim, na parte financeira. Como você usando assim não a sua rotina, né, no qual você respondeu a primeira e a segunda pergunta, mas naquele tema. Mas hoje assim, em qualidade de vida, né, e as suas finanças. Né? A qualidade de vida porque você começa a ter uma renda, né? E você pode, que nem fazer academia, você pode fazer e cuidar, né? Você pode acaba tendo uma certa regalia para você poder arcar com o compromisso, entendeu? Então não é mais aquela história que você está desempregado, está dando que você não pode fazer isso ou aquilo. Você pode ir à academia, você pode no final de semana levar a esposa para jantar fora, churrascaria, que não vai te fazer falta, né? Você tem aquela renda, procura sempre guardar um pouco de dinheiro, não é só ganhar e gastar, entendeu? Então acaba mudando sua vida, né? Não muda, porque se você tem vontade de adquirir alguma coisa no seu trabalho ali, você vai conseguir, entendeu? Meu próprio carro, eu financiei ele, eu paguei trabalhando com os aplicativos, entendeu? Hoje o carro é meu, então eu conquistei, né? Eu cheguei a conquistar. Hoje, há mais atrás, você ganhava um pouco mais de dinheiro, você trabalhava e hoje em dia, como tem
mais motoristas, né? A própria plataforma não paga mais o que ela te pagava antes, né? Aquele tempo conseguir o dinheiro e conseguir pagar fácil o carro. Hoje em dia não que você não vai conseguir, mas você tem que ter tempo mais trabalhando para poder pagar o seu carro, entendeu? Entendi. Então você passa com a qualidade de vida, né, do seu trabalho, também organizar a parte financeira, né? Suas finanças hoje é diferente. É com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Tudo que você pode fazer que não vai te fazer falta, entendeu? Mas tudo no seu esforço, no seu trabalho, né? Você tem o seu compromisso. É uma coisa séria que você tem que trabalhar. Você tem outro compromisso, mas trabalho. E com isso você pode passar assim, quais seus principais gastos assim como motorista de aplicativo? A manutenção do carro. Manutenção do carro. Manutenção do carro você tem, querendo ou não, você tem um certo gasto, né? Se você está ali lidando direto com o carro, você tem que sempre manter o carro bom para não dar nenhum problema. Como já aconteceu de eu estar dirigindo e fundir o motor do carro. Entendeu? Se parar, ou chamar outro passageiro e ter um prejuízo aí de quase 5 mil reais para poder arrumar o carro. 5 mil, motor. Fundir o motor lá assim, igual você está falando de motor, né? Vocês têm que falar de guincho, fora guincho, que teve manutenção, a mão de obra. Tudo isso que você tem que deixar o carro bem para você levar o passageiro bem, né? Ar-condicionado, tem que ter manutenção, tudo do carro, né? O carro como minha mãe diz, é uma segunda família. E você acha que o nosso trabalho como aplicativo, para você, hoje, financeiramente assim, sustentável? Sustentável. Como eu disse, há tempos atrás você tinha mais sensibilidade, hoje você tem que trabalhar um pouco a mais, mas mesmo assim ainda você consegue fazer o seu salário, né? Dá para você trabalhar e poder ganhar um dinheiro, né? Não muito, mas dá para você poder se manter, pagar conta, fazer sua despesa. Mas a longo prazo? A longo prazo, não. A longo prazo é que a gente também pensa em ter um benefício, você poder arrumar um outro serviço, entendeu? Porque é complicado a gente pensar em ficar só no trânsito. Nossa vida. A gente quer um seguro, né? Mas a família que a gente tem que cuidar, então a gente tem que ter uma certa garantia. Então você nas pistas você não tem tanta garantia, né? Vai para trabalhar, sabe como que é o dia a dia, né? E aproveitando, Léo, que você está falando essa questão de garantia, a TV Pé na Pista, ela nasceu assim, do coração mesmo, né? Nós estávamos tomando um café e você perguntou para mim sobre tem alguém por trás, né? Trabalhando, TV Pé na Pista? Não. TV Pé na Pista foi Deus que colocou dentro da gente, porque eu falo que foi o coração na pista e a gente comentando que a gente estava no café ao lado, a gente conversando, a gente trabalhando e conversando com você mesmo. Poxa, você para no farol de 10 carros, 8 é aplicativo, um é taxista, não é verdade? Fora os caminhões cruzeiros de aplicativo e fora aquela faixa aqui em São Paulo, exclusiva para motoqueiro, que é 15, 20, 30 motos ali na frente. Então, olha o que é de pessoas trabalhando, né, com os aplicativos e as plataformas aí afora. Então, nasceu de coração. E com isso, que nasceu do coração, veio as perguntas comigo e o que fazer, né, para ajudar todos nós. Porque você para no farol, principalmente aquele farol demorado, e o que fazer por todos nós. Porque nós temos a nossa política aí no país, nós temos os projetos, mas eu acho que todo mundo tem que tentar a iniciativa de algo, né? Então eu acho que eu coloquei dentro de mim, por que não a TV Pé na Pista, abrindo
um espaço para todos nós. Não tem ninguém por trás, né? Tem o nosso grande editor-chefe, o Hugo, que coloca tudo isso no ar, e eu creio que vai vir muito mais pessoas, que a gente já está conversando da TV Tá Na Pista. Me prolongar um pouquinho para explicar um pouquinho a todos que não conhecem e querem conhecer o projeto. E nós temos já com alguns políticos, que a gente já foi em Câmara Municipal de alguns conhecidos, de passar as ideias em documentos, que já deixei em envelopes, e o que fazer para trazer esses benefícios, né? E eu acho que a gente pode dar essa iniciativa sim, né? Não somos ninguém, não temos um poder político, não, mas a força de todos vocês, de todos nós, aplicativos, a gente se unindo em uma TV, né? E a TV Tá Na Pista, por isso o slogan dela, primeira TV app, fazer com que seja realmente a primeira televisão de aplicativos para correr por nós, né? Como está lá. Nós corremos por vocês e para vocês, entendeu? Então nós estamos na pista, que é na pista da política, né? Para podermos trazer esses benefícios. Porque a todos nós que entrevistamos ou conversamos nas ruas, a gente fala o que? A longo prazo. Não, ninguém quer. Né? Porque se nós tivéssemos uma garantia, quem não queria ficar na rua, né? Fazer com que tudo isso que a gente já conversou, desde o espaço para trabalhar, o espaço para voltar para casa, fazer um almoço, poder voltar tarde, na hora de um horário de pico, para ganhar um pouquinho a mais, fazer uma academia, cuidar de banco, né? Saúde. Não tem esse chefe, você é seu chefe, na verdade. Então, todo mundo. Só que aí a gente para de pensar nisso, né? A grande questão é, a gente faz um dinheiro para um propósito que a gente tem, usando o aplicativo, e ponto. Então, a gente não usa isso em vírgula e dá uma continuidade pensando até o fim por causa dos benefícios. Sim. Na verdade. Então acho que o longo prazo é meio complicado para tudo isso, na verdade. E você acha que os aplicativos vai evoluir aí nos nossos próximos anos? Eu acredito que sim, né? Porque da mesma maneira que a gente tem que ter o nosso sustento, os aplicativos também têm que ganhar, né? A parte dele também, né? Então, eu acho que eles têm que cada dia superar, fazer o melhor para a gente, né? Para que você possa pensar no futuro, né, mais para frente e poder tirar essa questão que fica de, eu não sei se daqui não sei quanto tempo eu posso estar saindo para outra empresa com uma segurança melhor, entendeu? Então, eu acho que os aplicativos têm que pensar nisso, né? A mais longo prazo, para poder segurar os motoristas e ter uma fidelidade com o motorista para poder garantir o seu dinheiro, garantir trabalhadores, né? Mais sério trabalhando na plataforma. Na plataforma, né? E ontem nós estávamos fazendo uma gravação aí, não sei agora quando vai rodar este vídeo, mas é um dos próximos podcasts com o Júnior, e a gente até comentou, vamos comentar aqui também, em questão de um documento também que eu levei a essas pessoas, no qual a gente tem que começar a lutar juntos. Eu acho que a gente ter uma ideia, levar as pessoas que podem ter até um vínculo maior com plataformas, enfim. Também só isso não dá, né? Eu aqui com uma ideia, embora já tivemos essa ideia aí atrás, e ficou na ideia, e levar até um político, uma Câmara Municipal, enfim, um responsável maior, se nós não tivermos aqui a força entre esses dois espaços da gente, aplicativo, que é a questão, no mínimo, nós tínhamos que ter aí a viagem por R$10. Sim. A gente colocar aqui, desse poste aqui, 10 postes ali embaixo,
eu vou usar o aplicativo. Ah, tudo bem. Só que assim, eu sei que eu tenho que ter R$ 10 para iniciar, chamar o aplicativo, né? Porque existem corridas aí de 5, R$ 7 e mais, né? Como o nosso amigo Jonathan tinha comentado aqui, e fora que vai de ônibus, é 5,50, seja 7, dependendo do município, mas calma aí, é uma pessoa. Aí a pessoa chama o aplicativo por 7 e leva mais 3. Isso também é complicado, né? Porque você está levando, se a pessoa for, que nem você disse, pegar um ônibus, se for 4, cada um paga R$ 5. Agora ela chama um aplicativo, para você fazer uma corrida vai de 5, 4 quilômetros, você vai perder R$ 5 e vai estar levando 4 pessoas no seu carro. Qual que é o seu lucro? O que você vai ganhar com isso? Isso quando não tem parada. E quando não tem parada, verdade. Se você pega os passageiros, você vai levar uma pessoa até um ponto X, você tem que... Igual ônibus. Tem que levar pessoas mais longe e acaba recebendo pouco por isso, entendeu? Então eu concordo de ter um preço mínimo de R$ 10, né? Você poder fazer as corridas. Aí é um ponto satisfatório, porque você já tendo R$ 10, mesmo que você vá um pouco mais longe, vai acrescentar os KM e você está ganhando um pouco a mais, né? Exato, é mais ou menos assim. O que nós propomos assim, é que continue o valor, né, se fosse para aumentar, aumenta também das plataformas. Mas se for para continuar o valor, mas que venha diluir depois, né, nos KMs. Mas os R$ 10 é certo que a pessoa tem que saber que ela vai pagar. Ela vai chamar, não, estou aqui com meu celular, mas no telefone eu sei que vai bater R$ 10, entendeu? Eu vou fazer uma viagem de 20 km, tudo bem. Então os KMs, os valores vão ser diluídos, né, mas R$ 10 ela vai ter que pagar. E você consegue bater sua meta, né, mais rápido. Você não divide tanto tempo. Exatamente. E aí vem os gastos, então tudo aquilo que a gente conversa sobre manutenção, enfim, melhor, ou um pouquinho melhor. E com tudo isso, qual a sua expectativa dos aplicativos? Dessa melhora? Tem a expectativa dessa parte de você poder ter um lucro a mais, né? Aí as pessoas acabam se interessando mais pelas corridas, né, motorista, porque acaba a pessoa chamando uma corrida, aí você vai aceitar, você vai ver a corrida R$ 5. Você tem que levar uma pessoa até ponto X. Acaba muito dos motoristas acabar cancelando, né, a corrida. A pessoa fica ali esperando, né? Ela fica ansiosa, ela está aguardando aquela corrida, ela precisa se deslocar. Aí você sabendo que você vai, o preço mínimo é R$ 10, você não vai pensar em cancelar, você vai levar a pessoa. E a sua expectativa de que possa acontecer isso? A minha expectativa é que possa acontecer isso aí? Das plataformas. Porque existe aí, né? Existe aí duas plataformas, que existe questão de valores, uma com a outra, né? E qual a sua expectativa, assim, de elas se unirem pelo menos para isso, sabe? Elas terem a consciência que, no mínimo, ter isso. Porque eu acho assim, se as duas concordarem, elas não têm que apertarem as mãos, né? Só ter a consciência de quem corre na rua somos nós, para que elas possam ter e ser o que são. Mas ter a consciência que, legal, R$ 10, acabou, né? Ela vai ser diluída, como eu coloquei, os R$ 10 vai ser diluído dependendo dos KMs que vão ser corridos. Aí entra o valor de cada uma. Se uma cobra mais, outra menos, vai ser diluído conforme o valor de cada uma. Porém, as duas que deveria, vamos colocar assim, apertarem as mãos e falar, legal, vamos fazer isso, né? Os R$ 10, eu acho que seria melhor, mas a sua expectativa, será que as duas poderia fazer isso aí? A gente tem que acreditar que sim, né? Porque a gente está já o dia a dia correndo. Então, se a gente não tem uma certa esperança de que vai melhorar pra gente, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente tem que acreditar, né?
e fazendo esse esforço aí das plataformas melhorarem, né, o preço da gente, a taxa mínima de R$ 10, a gente acreditar que tudo vai melhorar, né? Não vai ter mais, como eu disse, passageiro esperando, que às vezes, por experiência própria, às vezes, quando eu não estou dirigindo, a pessoa está com o celular na mão, fala, o motorista cancelou, estou esperando tanto tempo, eu tenho um compromisso, o motorista cancelou. Já com uma taxa melhor, o motorista não vai cancelar. Ele vai se esforçar porque tem uma taxa de R$ 10, ele sabe que se ele fazer 10 corridas, ele já tem R$ 100 na mão. Com as corridas mais curtas, que geralmente é um projeto mais rápido para você fazer. Então, o projeto rápido, você vai ter uma posso dizer, você vai ter um retorno mais rápido. Mais rápido. Porque, poxa, se a cada corrida for R$ 10, né, vamos colocar assim, esses R$ 10 não é algo que vai sair do bolso dele. Não vai mexer. Não vai. Eles vão fazer com que os passageiros, porque também somos passageiros, Sim. Né? E nós damos valor quando nós precisamos de um aplicativo. É a mesma coisa que eu falo quando nós estamos parando para um pedestre passar na faixa de segurança, lembrando que nós estamos no carro ali agora, mas quando nós acabarmos o nosso trajeto, desligar o carro e sair do carro, a gente também vira aquele pedestre que está passando na faixa. Então, é a mesma coisa, na verdade. E isso aí já também é experiência própria, porque os próprios passageiros, quando a gente fala, eles vê o valor da corrida da gente, fala, nossa, mas é muito pouco. Você recebe muito pouco. Os próprios passageiros falam, você recebe muito pouco para fazer essa corrida. E vocês estão vendo que não é mentira não, porque ontem o Júnior, gravando aqui com a gente, ele falou também, ele fez uma viagem boa, e só que no final foram descontar R$ 12 dele. R$ 12 dele, né? Entendeu? Que foi para a plataforma. E aí o próprio motorista, ou passageiro, falou assim, cara, mas R$ 12 foram descontar de vocês, R$ 12. Entendeu? Então para você ter uma ideia aqui, ó, bate as ideias, entendeu? Sim. Em questão de números. De números, valores, né? Porque às vezes você desloca, você vai pegar, às vezes, trânsito, você fica muito tempo ali, é muita tensão, tem que tomar cuidado por acidente, por qualquer motivo, né? Então, às vezes, os passageiros comentam, a gente fala assim, mas a plataforma acaba ficando com um valor até maior que vocês, para vocês correr todo esse risco e levar a gente de segurança, né? Com toda segurança. É isso aí. E eles acabam mesmo falando que é muito pouco aquilo ali. Olê, e qual o conselho que você daria, principalmente os meninos, né? Tem muitos meninos aí que estão tirando carta, assim, 18 anos, e o trânsito cada vez mais violento. O trânsito é algo hoje que meu saudoso pai sempre falava, lá no início ele falava assim, cuidado porque você está indo com uma arma na mão. Isso aí é um cuidado que esses motoristas novos aí que estão começando, tirando a carta nova aí, que nem você está dirigindo, às vezes você está no limite da via e os caras passam a milhão de pessoas, a milhão, né? Então tem que tomar muito cuidado, você tem muita atenção no volante, atrás do volante. Sempre estar olhando os retrovisores, né, tudo quando você vai, porque se acontece um acidente, você sabe que a maioria das vezes é fatal. Acaba perdendo a vida aí por causa de não ter responsabilidade atrás do volante. Tem muita responsabilidade, tomar muito cuidado para dirigir. Às vezes a gente mesmo no trânsito está dirigindo por uma distração, você não vê, você acaba fazendo uma coisinha que o motorista que está atrás ou está do lado acaba te xingando, né? É onde você tem que ter calma para lidar com a situação. Você não reagir, pede desculpa por o que aconteceu. E não é só sentar
atrás do volante e sai dirigindo. Tem que tomar muito cuidado, tem que dar muita atenção para dirigir, porque o dia a dia não é fácil. Você pega pessoas que não estão, como você procura se policiar para dirigir bem e não acontecer nada, tem muitas pessoas que não pensam desse jeito, né? Às vezes na pressa, sai fazendo qualquer coisa, bate, né? Aí já tem vários prejuízos, um monte de coisa que pode acontecer através disso daí. Então, isso é um dos conselhos que você passa aos jovens e outros também, porque tem muitos de vários 18 anos nas costas e que é um meninão no volante. Que, qual o conselho que você daria? Essa é a questão de segurança, tudo, mas agora para o aplicativo, né? A pessoa que quer entrar, vamos colocar na empresa, né? Nestas plataformas. Qual o conselho que você daria para essas pessoas com o seu conhecimento? Então, o conselho que eu dou, você vai querer entrar na plataforma, passar a dirigir, ganhar um dinheiro, toma muito cuidado que o trânsito por aí não é fácil, né? Você quer ganhar seu dinheiro? Ganha seu dinheiro. Você tem que sempre pensar que você está com um passageiro atrás. Então você está com uma vida atrás, uma família, Várias bocas. isso, você está levando a pessoa para ela ganhar o sustento. Então, nunca dirige pela emoção, dirige pela razão. Porque você sabe que ali você é um profissional, você vai trabalhar, você vai levar a pessoa com segurança, né? Deixar ela com segurança. Então não pense que você é o dono do carro, que você vai fazer o que você quer fazer, não. A partir do momento que você colocou uma pessoa no seu carro, então você tem que tomar o máximo de cuidado possível. Leva a pessoa com segurança. Não faz alguma manobra que você às vezes está acostumado a fazer que para você é normal, mas a pessoa que está atrás não é normal. O próprio duas rodas, então um negocinho que você fazer, algo que pode gerar você acabar... É uma fração de segundo. Você pode machucar o seu passageiro, você pode machucar um duas rodas. Então, dirigir com atenção, cuidado, responsabilidade. Com essa consciência, né, que a TV está na pista, a gente passa a fazer, né? A gente sempre fala sobre, principalmente as duas rodas, somos todos nós nas pistas, mas principalmente as duas rodas, a gente sempre fala isso. Parece besteira, está repetindo, mas não. A gente que quase todos que sentam nessa poltrona, que a gente entrevista aí fora, tem seus filhos, a gente entrega os filhos nas escolas, e quando a gente abraça, beija, né, cada um deles, a gente, através do beijo e abraço, a gente praticamente já promete que vai estar voltando no final do dia para dar o mesmo abraço, o mesmo beijo, para retirar eles da escola e levar para casa, né? Então, uma simples manobra, né, com uma consequência, né, que pode gerar aí um final de uma vida, né, enfim, e fazer com que esse pivetinho lá na escola vai ficar esperando, e esse pai não vai buscar. Então é essa responsabilidade que o Lê está falando aqui. O Leandro falou algo muito importante, e para vocês que estão iniciando, vocês que já estão na pista, vocês que já estão há muitos anos na pista, porque quando a gente passa a estar em uma profissão, fazendo algo, a gente passa a se relaxar, né? Estou há muitos anos, é automático. Já estamos há muitos anos fazendo algo assim, e então você passa a se desligar. Então, corredor, vamos prestar atenção no corredor, prestar atenção aí com o caminhão, os taxistas, enfim, todos nós prestando atenção em cada um nas pistas. Beleza, Lê? Eu quero te presentear com a nossa lembrancinha. Obrigado. Beleza? É uma canequinha nossa, o nosso nome, e, cara, a gente só tem que, pode abrir, pode mostrar pro pessoal, e é muito legal, assim, uma amizade de muitos anos, a gente aí fazendo uma entrevista, fazendo um programa bacana, e conhecimentos e conscientização, tá? Muito legal. E, cara, a gente só tem que agradecer aí. Quer falar alguma coisa? O conselho aí, né, para todos aí.
responsabilidade, dirija com responsabilidade. O, a cidade está aí para todo mundo trabalhar, tanto 4 rodas como 2 rodas, até mesmo os carros grandes aí, para não procurar evitar de ter confusão, né? Vamos que tem espaço para todo mundo trabalhar, taxista, tem espaço para vocês todos nós ganharmos o nosso dinheiro de dia a dia. Então não procura aí arrumar confusão, não. Vamos ter mais paz no trânsito. E por trás disso a nossa família está esperando a gente em casa, para a gente poder voltar para casa e ao conchego da nossa família. É isso aí. Esse é o resumo no qual a gente fala todos os dias. São essas palavras aí. Não tem palavras, frases melhores aí para a gente finalizar o nosso mais um, graças a Deus, podcast TV Tá Na Pista. Beleza? Toda sexta-feira, às 20 horas. Beijo na mãe. Um beijão, um abraço para ela, tá bom? TV Tá Na Pista, Leandro, 4 pistas. Estamos juntos sempre, tá? 4, 3, 2, 1, corredor. Seja a quantidade de pista, nós estamos sempre juntos. Pra frente. E nunca se esqueçam, Jesus é muito bom. Sempre quando vocês forem colocar os seus pés dentro do carro, façam uma oração pedindo a proteção de Deus. Isso é o mais importante. Recado tá dado. Beleza? TV Tá Na Pista, sempre pra frente. Audio Jungle.